Coração, texto da ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Primeiro Coríntios, capítulo 11, verso 23. Glória a Deus. Eu vou ler para ganhar tempo, irmãos, porque eu falo mais do que a boca e a gente fica meditando e eu... Quem achou? Está ali, né, irmãos? Glória a Deus. A tecnologia é uma bênção de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças e o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Até aqui, à medida que eu for pregando, eu vou falando. Eu quero me ater no primeiro versículo. Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor. É interessante que o texto começa dizendo que Paulo que teve essa revelação do Senhor. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. É interessante que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Eu imagino a cena. Está todos os discípulos reunidos na mesa, porque mesa representa comunhão. Pegou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. É interessante que na noite que foi traído, e foi traído por alguém perto, ele foi traído por alguém que estava do seu lado. O nosso irmão parece, né? O Espírito Santo é tremendo, irmão. Nosso irmão André leu aqui um texto que o Judas, em alguma tradução vai dizer que ele teve remorso. Remorso é diferente de arrependimento, porque arrependimento, a Bíblia diz, aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. Mas não foi, ele não se arrependeu, ele, com remorso, na tradução NVT, nova tradução, e teve remorso, pegou as 30 moedas e jogou, irado, perturbado, né, porque o próprio Satanás entrou nele. E a Bíblia diz que ele se retira para... Mas não é isso, só para nós introduzir isso aqui. Na noite que foi traído, ele pegou o pão. Irmão, por isso que é maravilhoso Jesus. Na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças ao Pai. Se é alguns de nós, já ficava perturbado já perdia a comunhão e não queria cear. Mas ele pegou o pão, irmão, o traidor estava do lado. Ele pega o pão, deu graça, como sempre dizia, partiu e disse: tomai. Aí ele pega e dá para o traidor: e comei, porque isso é o meu corpo que é partido por vós. O que eu aprendo com isso? Que mesmo Jesus, na noite mais difícil da sua vida, sendo ou já estava escrito que seria traído, mas ele sabia que esse momento teria que acontecer, e ele teria que chegar no destino final. O destino final era o Gólgota. Jesus sabia, como eu sempre digo, Jesus não foi pego de surpresa. Jesus foi profetizado pelos profetas, o profeta messiânico Isaías, que é o que mais fala do Cristo. Eu estou no culto, Isaías 53. Quem deu crédito, Isaías começa dizendo, a nossa pregação? Quem deu ouvido? Quem se atentou? Jesus não tinha, se olhássemos, está escrito, se olhássemos para ele, não desejaríamos. Jesus propriamente ficou desfigurado.
A tradução no grego, e batiam nele. A bater no grego era bater com o punho. Era dar com o punho na face do nosso Jesus. E às vezes alguns de nós quer desistir, quer parar de servir a Deus, porque está frio. Aí a gente canta. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Aí a gente canta, né? E hoje, por tão pouco, muitos param de vir ao culto, principalmente nos dias de frio. É só uma reflexão. Se o Coliseu, pastor Reginaldo, não parar aqueles crentes, muito menos as arenas pararam aqueles crentes, porque eles tinham a convicção que se morresse, era lucro e era ganho. E eu pergunto, qual a nossa convicção? Por que nós viemos aqui? Uma noite fria. Eu vim aqui por causa da única razão: é o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que morreu e vive para sempre. Se a tua motivação de vir aos cultos não for Cristo, alguma coisa errada tem em você. Se a tua motivação de vir aos cultos é porque você gosta do louvor, é porque você gosta de alguém, ou a tua motivação é errada. Mas se a tua motivação de estar no culto é Ele, Paulo dizia, porque eu trago no meu corpo, e não é marca, essas marcas é marca de Cristo, e não é de perdedor. Essas marcas é marca de Cristo. Isso não, eu não me envergonho do evangelho do nosso Senhor Jesus. Por que, Paulo? Porque é poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1 e 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia. Oh, irmão, eu fiquei pensando, pastor Reginaldo batia no nosso mestre de punho. E alguns estudiosos, né? Eu gosto de estudar, vai dizer que aproximadamente, irmão, aproximadamente 70 pessoas. Imagina, irmão, Jesus já estava ensanguentado. Jesus já tinha apanhado com azorrague, um chicote com 7 fios, com 7 pontas, ossos de carneiro. E batiu nele de frente, pá. Aí vinha outro e cuspia, um a um, cuspia na face do nosso Salvador. Aí a gente às vezes com a cara feia, coitado, o irmão às vezes não se alimentou direito, chega, né? Aí tá com fome no culto, coitado, pensando em acabar o culto para comer. Aí falou, irmão, não olhou para mim, pastor, para com isso, irmão, Jesus. Às vezes eu estou assim, eu saio do culto, pai do Senhor, eu já quero entrar no carro, e eu já chego, entro no carro, falo, eu estou com uma fome. Irmão, não é assim? Ou é só eu que acontece esses negócios, esses mistérios assim? Vamos ser sinceros, irmão. Às vezes o irmão não está muito bem, irmão. Tem dia que a gente não está bem. E a gente, no dia que eu não estou bem, eu fico quieto. Minha esposa não vai falar? Não, deixa ele. Não é assim, pastor Reginaldo. Tem dia que a gente não quer falar nada. Agora você imagina o nosso Cristo. E cuspiam nele, batiam nele, cuspiam nele. E como ovelha muda foi ao matador. Diante do que os tosquias zombavam dele. Então não és o rei dos judeus. Se ria dele. E fazia chacota com Cristo. Eu quero que você pense nessa noite. O que nos garante quando chegar lá é o que vale. As coisas dessa vida aqui não se compara. Você não tem noção, não.
Você não entraria nesse culto aqui, pensa lá que luta aqui para você, entraria de cabeça erguida, irmão Cristiano, porque você tem um Deus que trabalha em teu favor. Você tem um Senhor que não está pendurado mais em uma cruz. A Bíblia diz que ele foi morto numa cruz como maldito e como pecador, mesmo não sendo pecado. E a Bíblia diz que sobre ele levou o pecado de muitos, mas por suas pisaduras fomos sarados. Mas vamos lá, vou correr, Jesus. Preciso me converter, irmão, preciso me converter. Preciso demais. Vamos correr aqui. A igreja de Coríntio, olha o que acontece. Os ricos pegavam os ricos que tinham condições, traziam a sua própria comida e bebiam em excesso, enquanto os pobres passavam fome. Paulo condena isso porque a ceia deveria ser um antídoto contra as divisões sociais. Então nessa igreja tinha isso. Os ricos faziam a separação dos pobres. Os pobres, coitados, ficavam lambendo os dedos, e os ricos traziam e comiam e bebiam, e ficava aquela... Aí Paulo presencia isso, e é isso aqui que ele vai retratar. O que significa a ceia? O que significa a mesa? É todos de uma maneira geral, sem acepção de rico ou pobre, porque diante de Deus não tem grandão, todos somos iguais. Não, vou repetir, diante de Deus todos somos iguais. Pode ter advogado, pode ter juiz, pode ter promotor, diante de Deus todo mundo sempre vai comer do mesmo jeito. Com Deus não tem essa, o único grande é Ele. Três direções espirituais: olhar para trás, lembra da cruz, em memória de mim. Lembra? Não esqueça disso. Olhar para dentro é um autoexame, examine-se. Hoje você vai entender o que é ceia. E tem gente que toma e deixa de participar da ceia por causa de besteirinha, de coisa, sabe, coisa insignificante. Porque não tinha um autoexame. Por isso que olhar para dentro é examinar a si mesmo. E olhar para o lado representa comunhão, irmãos. Aí os ricos estavam lá, os pobres coitados ficavam lá, e era aquela luta terrível, aquela prova. Eles não olhavam para os pobres, fazia acepção dos pobres. E aí por isso que Paulo vai dizer no texto lá mais embaixo: quem tem fome come em casa. E olhar para frente aponta para a volta de Jesus Cristo. Por isso, o texto começa dizendo: em memória de mim. Todas as vezes que vos reunires, vocês vão lembrar. Na noite em que foi traído, tomou pão e deu graça. E nessa noite você vai dar graças a Deus. Mas me afrontaram, tiraram a minha paz, perdi a comunhão. Não, você então entendeu errado. Você não pode perder a tua comunhão por causa de problemas ou de luta. Jesus, na noite que foi traído, deu graça. Vamos continuar a vida, eu tenho um propósito. Não vai ser as traições que vai me parar, porque eu tenho que chegar onde meu pai falou que eu tenho que chegar. Eu tenho que resgatar um povo que está morto, que vai morrer, mas o meu sangue, eles quando olharem para mim vão lembrar o meu sacrifício na cruz. Não pare. A ceia é uma herança recebida do Senhor. Paulo se coloca uma transmissão fiel, porque eu recebi, assim como os apóstolos andaram com Jesus, caminharam com Jesus, mas eu recebi do Senhor. O contraste em Coríntio, alguns estavam recebendo a ceia de forma errada, através de tradição distorcida pelos pagãos. Agora Paulo resgata a fonte original de Cristo.
E a pergunta é: será que nós estamos baseados na tradição que nós recebemos? Ou daquilo que está escrito, que Jesus deixou escrito? Nós não estamos aqui debaixo de tradições, de pastor, de líder, seja quem for, nós estamos aqui debaixo de uma palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que o pão revela? O pão representa o corpo de Cristo. O pão representa comunhão. E nós não podemos perder a comunhão. Por isso que a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma coisa que eu sempre digo, irmão: não perca a sua paz por nada nesse mundo. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a saída da vida. Não seja escravo, prisioneiro das suas emoções, mas deixe que o Espírito Santo venha fluir em você e conduzir você, porque está escrito em Romanos que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, ou seja, conforme o recurso desse mundo, mas anda segundo o Espírito. E que anda segundo o Espírito, ele vive em novidade de vida. Paulo dá graças. No contexto judaico, a Páscoa foi o pai de família tomava o pão ázimo, sem fermento. É um símbolo do pecado. Por isso que vai falar do fermento. Cuidado com o fermento, que representa muitas coisas, o pecado e tantas coisas, mas deixa para lá. Mas precisava recitar uma bênção. Jesus transforma agora, olha que interessante. Por isso que Jesus lá na noite, Jesus transforma essa bênção tradicional em ação de graça, pelo sacrifício iminente. Partiu literalmente, não apenas o sofrimento físico no simbolismo judaico. Partir o pão significa compartilhar a vida dele com a nossa. Não, só o pastor entendeu aqui. Ele partiu a vida dele para compartilhar conosco. Por isso que quando você participa do corpo e do sangue do Senhor, por isso que Jesus disse, foi Jesus, não foi eu, Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo. Quem disse foi Jesus. Então Jesus transforma essa bênção. Partiu. Quando Jesus parte o pão e dá aos discípulos, ele está compartilhando a sua vida própria, ao mesmo tempo antecipando o seu corpo, que será literalmente partido. Ô irmão, isso foi antes da sua crucificação. Eu prego, parece que eu vejo essa cronologia. Partiu, já estava tudo encaminhando. Judas o indicar lá no Getsemane. Falamos na quinta, né? Enquanto Jesus falou: Pedro, Tiago e João, vocês ficam aqui, ora por mim, tá bom? Imagina um Deus pedindo oração. Fica aqui, eu vou ali, é mais estreito. Você não pode ir lá, porque é um negócio lá, mas vocês ficam aqui, ora por mim, tá bom? E de repente Jesus está lá, e Jesus começa a soar sangue. E de repente o soldado vem, e a Bíblia vai dizer que pega e Jesus vem, na segunda vez, Jesus pega os 3 dormindo. Jesus diz: puxa vida, vocês não podem orar nem uma hora. Aí Jesus vai dizer: vigiai, pois na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus dizendo isso, Jesus volta para orar. O soldado chega. Quando o soldado chega, a Bíblia vai dizer que Malco vai. Pedro tomando da espada, Pedro corta de cima a baixo. No texto original, não quer dizer uma espada, mas uma faca, pode ser a gente imagina que é uma espada, mas no texto original é algo cortante de cima a baixo, na vertical. Jesus pega a orelha do Malco, eu imagino, né? Não diz o texto, mas eu imagino, irmão,
Imagina aqueles primeiros minutos, né? Minuto não, aqueles segundinhos, pastor. E os antigos diziam, não, é só. Irmão, isso aqui é muito pregador. Aí imagina lá, todo sujo, Jesus pega lá e Malco está assim estarrecido. Jesus pega. Aí Jesus dirige uma palavra para Pedro. Ô irmão, aqui para nós não adianta às vezes tirar a espada da cintura que se está no coração. Não, o problema não era a espada na cintura. O problema é no... Não, você não entendeu, mas tá bom. Não adianta às vezes as pessoas dizerem, tira isso aí. Só que o coração tem aquilo. Por isso que a Bíblia diz, guardar o coração. Porque a motivação de Pedro estava no coração, não era com a espada, mas era o coração dele. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele é aquele que restaura, mesmo vendo os sonhos de Malco. Jesus diz, tá bom, eu vou restaurar você, eu vou colocar no mesmo lugar. Aqui para nós, ó. Colocou a orelha. E agora ele se entrega voluntariamente, ele se entrega e Malco leva. Eu imagino Malco olhando para Jesus e dentro dele uma crise, uns pensamentos, como a gente fica pensando. Puxa vida, que homem é esse? Porque não teria, se a gente for pegar a fundo isso aqui, do lado direito não poderia ter marca nenhuma. Eu imagino agora, puxa, já era, cortou minha orelha, meu sonho foi embora. Só que Jesus conhece os sonhos de Malco. Ô irmão, quanto das vezes corta a orelha, né? Como assim? Às vezes com palavras, nos fere. Só que Jesus é aquele que restaura. Não vou repetir. Às vezes nós somos feridos por algumas situações. Só que o meu Cristo, o teu Cristo é aquele que olha mesmo ferido. Ele pega e vê que tem sonho dentro de nós. E diz, o teu sonho não vai morrer. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos caminhar, irmão, aqui que é só Deus. A ceia anuncia a morte de Cristo até a sua volta. O verbo anunciar quer dizer proclamações oficiais. No mundo grego, era usado para proclamações oficiais de vitória militar, o decreto imperial, a ceia, a proclamação oficial de que a vitória de Cristo sobre a morte já foi conquistada. E ele vai dizer, anunciar até que ele venha. Isso coloca toda a história da igreja no entretempo. Vivemos entre a primeira e a segunda vinda. Primeira vinda, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Foi crucificado, mas ele ressuscitou. Só que a segunda vinda, está escrito que ele virá com poder e grande glória. A Bíblia diz que ele virá num cavalo branco. Na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Salvador. Por isso Paulo continua dizendo, anunciai até que venha. A ceia terrena é um ensaio para a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Toda vez que participamos, estamos dizendo, vem Senhor Jesus. Você tem essa esperança de dizer, vem Senhor? Ou você fica dizendo, meu Deus do céu, me cobre com o teu sangue, tem misericórdia, meu Deus do céu, ai. Você não pode ter medo, irmão. O crente tem que andar de cabeça erguida. Ah, pastor, mas eu não consigo, pastor, umas lutas, uns negócios, irmão. Isso aí é todos nós. É todos nós. Como que eu vou andar de cabeça erguida, pastor, que é tanta luta, tanta prova? Colossenses capítulo 3. Pensa nas coisas de cima, irmão. Fica pensando nas coisas da terra, não. Se a gente for pensando nas provas dessa vida, a gente desvia. Pensa lá de cima, Colossenses capítulo 3. Pensar nas coisas de cima, porque Cristo está em cima, à direita de Deus. Pensa no céu, irmão. Ah, pastor, imagina como é que é o céu. Fica olhando para as lutas, não.
Imagina que as lutas, como Paulo diz, porque as aflições desse tempo presente, não dá, é pouquinha coisa. As coisas que eu estou passando aqui não dá para comparar. O que Deus tem para mim reservado é muito maior e muito melhor. Aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu e não desceu o coração, é o que Deus tem reservado para nós, o seu povo. Ô irmão, você não tem noção que Deus tem reservado para você? Aí continua olhando para Jesus. Hebreus capítulo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha que interessante, um casal de noivo mantém um jantar semanal de noivado. Olha que interessante. Uma ilustração para você entender isso aqui. Ó. Eles lembram o passado como se conheceram. Celebra o presente, o amor atual. E antecipa o futuro, ou seja, o casamento. A ceia é a ceia de noivado da igreja com Cristo. Nós estamos aqui no ensaio. Muito em breve nós estaremos na borda do Cordeiro. Está escrito. Com todos os salvos. Aquela mesa enorme, sem fim. Com todos os salvos. Então prevaleça firme, confiando na palavra que Deus liberou sobre você e sobre mim. Permaneça no amor de Deus que nós temos uma promessa, como Jesus disse em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai não é que eu vou fazer, tem muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito para você, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora vamos lá, o perigo de participar indignamente. Aqui que está o segredo. Que muito pouca coisa. E se fizesse conforme a Bíblia, é o que a Bíblia diz. O que é indignamente? Paulo não diz que a pessoa é indigna. Não está escrito aí? Paulo não disse que a pessoa é indigna, porque se fosse assim, irmão, ninguém, eu estou falando por mim, vamos começar por mim, nossa aqui, ninguém poderia participar. Por isso que Jesus não morreu por anjo, Jesus morreu por quem? Por pecador. O que ele quer dizer? Isso seria contradizer a graça, porque onde habitou o pecado, superabundou a graça. Olha que maravilha, irmão. O camarada está lá na cachaça, na vida promíscua, na mentira, na traição, está lá, e de repente a graça vai lá, aleluia, abraça, redime, transforma, regenera, purifica, levanta. É o amor de Deus vai lá, transforma o homem mais vil pecador, prostituto, faz um pregador da palavra. Isso é graça. E que é graça? Graça é favor. Ninguém merece, mas a graça de Deus foi lá. E o que você vai falar para a graça, irmão? Não, foi Deus que decidiu e pronto, final. Se alegra. O que é indigno? No grego quer dizer anarcho, ou seja, com atitude errada. Mas começa assim, ó. Quais atitudes tornam a participação indigna? Agora, primeiro, irreverência. Tratar como refeição comum. Então o pessoal de Coríntio vinha e tratava como algo comum. Aí os que tinham comia mais do que a boca, e os que não tinham ficavam lambendo os dedos, porque não dividia. E tinha essa rivalidade entre eles, irreverência, sem discernir o corpo, divisão, desprazer aos irmãos, falta de discernimento, não tinha um exame, olhava para eles, pecado não confessado. E o que é pecado não confessado, pastor? Olha que interessante. Participar indignamente, irmão. Todo cristão é indigno da graça. Mas a atitude de autojustificação, o orgulho espiritual, ou hipocrisia, é que torna a participação indigna. A pessoa é tão indiferente, ao invés de olhar para dentro, de autoexame e pedir perdão. Senhor, eu preciso mesmo do teu perdão, da tua graça. Mas aí a pessoa é tão autossuficiente que não tem a capacidade de olhar para dentro de si, se examinar.
para participar do corpo e do sangue do Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque aquele que come e bebe com indiferença, sem discernir, não está dizendo que não é para participar, está dizendo se não discernir o corpo e sangue do Senhor, bebe para a sua própria condenação. Mas agora diz o texto: mas se examinarmos a nós mesmos, Deus tem poder suficiente para perdoar e você participar. O problema é que muitos não conseguem entender isso. Pensa que a ceia do Senhor é para gente que está preparado, para gente digno. Não, se a gente for ver aqui, nós está tudo no mesmo nível. É o que está escrito, irmão. Se o anjo aparecesse e dissesse: você está participando indignamente, qual seria a sua razão? Falta de reverência? Mágoa contra alguém? Hipocrisia torna a participação indigna. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: se tem alguém com algo contra você, o que a Bíblia diz? A Bíblia recomenda assim, ó: você deixa a tua oferta. Quando eu falo oferta, irmão, não estou falando de dinheiro não, tá? Vamos ser inteligentes. Quando eu falo oferta, eu falo meu culto. Porque a gente pensa, fala oferta, fala dinheiro. Não, é o meu culto. Eu posso vir aqui, levantar a mão, levantar o pé, sei lá, fazer meu culto. É a minha oferta. Deus não recebe. O que a Bíblia recomenda? Vai lá, reconcilia com teu irmão, e depois você vem e traz a oferta e vai ofertar a Deus. Aí Deus vai receber. É o que a Bíblia está dizendo. Então não adianta eu vir aqui. E o que Deus quer? Deus quer que eu vou e peça perdão. Antigamente, pastor Reginaldo sabe melhor do que eu, antigamente na hora da ceia era sempre assim, porque, irmão, nós somos um povo que vai ter conflito, irmão. Não adianta dizer que não tem. Vai ter algumas casquinhas que vai sair, vai ter umas feridinhas que vai sair, vai doer, mas isso é ser igreja. Ou não, irmão? E o que eu preciso, pastor? A igreja primitiva, uma hora ou outra, estava tendo isso, e agora, irmão, nós não somos melhor do que eles. Eu imagino, é igual a arca, né? Tinha todo tipo de animal. Nós estamos na arca, de repente um dá uma bicuda no outro, dá um coice, né? Se fosse por causa de coice, eu estava desviado faz tempo. Aí a gente já fica irado. Jesus, irmão, lembra que você está no meio do povo que Jesus começou a boa obra e está aperfeiçoando, e quando chegarmos lá nós seremos como Ele é. Ô, meu irmão, vai ter dia que pode ser que eu vou decepcionar você, mas não desvia não. Vai ter dia que eu vou falar alguma coisa que às vezes vai tocar na tua ferida e você vai ficar bravo comigo, vai ficar, olha, mas a gente tem que continuar a vida. Vamos pensar um pouquinho? No trabalho, quando alguém fala algumas verdades para você, você já quer desistir, jogar o teu trabalho para si? Então fica aí, então, tribulado. Você não vai. E porque às vezes na igreja a gente tem algumas indiferenças, a gente já quer parar, já quer desistir. Não. Vamos continuar firme em nome de Jesus. A Bíblia diz: falar, confessar um ao outro. E o que? O sangue de Jesus é suficiente e poderoso para nos perdoar de todo o pecado, irmão. Mas isso tem que ter uma entrega, tem que ter uma reverência, tem que ter um temor, e dizer: meu irmão, me perdoa, não foi isso que eu quis dizer. Abraçar e dizer: nós vamos chegar no céu, irmão. Mas se a gente não tem capacidade de abraçar o irmão e dizer: irmão, me perdoa, puxa vida, a gente precisa ser igreja. Versículo 28. Autoexame. Examine-se. No sentido de encontrar defeito? Não. É testar para provar. É como ourives que prova o ouro no fogo para confirmar a pureza. O autoexame não tem como objetivo condenar. Esse autoexame não é de julgar,
mas é de avaliação. Como é que eu estou? Ô, irmão, eu falo sempre isso aqui, irmão. O sangue de Jesus é o suficiente de perdoar. Só que a gente fala assim, parece que Deus não tem capacidade de perdoar um pecador. Examine-se, homem a si mesmo. Vamos ver? Pedro negou Jesus, se arrependeu e foi restaurar, não foi? É como o louvor, que esse louvor é bonito também, é só Jesus. Eu gosto de louvar, mas não lembro, irmão. Eu estou pedindo a Deus, coloca pelo menos 2.000 GB de memória aqui para mim, porque eu estou precisando. E é uma realidade, irmão. Por isso que eu começo primeiro assim, ó, olhando para a trava do meu olho, que trava em misericórdia. É o que a Bíblia diz. Aí a gente quer tirar a trava do olho do irmão, nós temos uma travessão enorme. E no nosso tem uma. Eles falam, viu? Você quer tirar o arguelho do teu irmão, sendo que no teu tem uma trava. Não, isso aqui é forte, né? Evangelho é isso, irmão. É você examinar e falar, puxa vida, eu preciso me converter mesmo, rapaz. Preciso ser mais crente, misericórdia. Eu tô me colocando como juiz do meu irmão. Não, tá errado. Ei, quem morreu na cruz não foi Erivan, não. Quem morreu na cruz foi Jesus, irmão. Quem morreu na cruz por você não foi o pastor, foi Jesus que morreu por você e se entregou por você. Pedro negou o nosso mestre. Só que eu amo Jesus, irmão. Lembra o olhar de Jesus enquanto Pedro está lá, nega. Jesus falou, Pedro, tu vai me negar através de nada, nós estamos juntos. Tá. De repente, uma vez, tu parece com ele, 2 vezes, olha, rapaz, mas tu tem o mesmo jeito dele. 3ª vez, aí o galo, a consciência, aí vem não é o remorso, vem o arrependimento, é diferente, remorso de arrependimento. E Pedro agora começa a chorar e dizer, eu neguei o meu mestre. Agora ele se sente indigno. Só que eu amo Jesus, que Jesus não é como eu amo Jesus porque Jesus não é como eu. Quando a gente faz algo e aí Jesus vem dizendo, olha, aleluia, pode ser que muitos não te entendam. Pedrão, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus de novo, Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus 3ª vez, 3 vezes ele negou. Aí Jesus 3ª vez, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro, tu me negou, mas eu não desisto de você. Um dia você vai estar liderando a minha igreja, Pedro. Oh, meu Deus. É o amor de Deus. Deus está dizendo para alguém, para não, caminha. O meu amor é suficiente para te restaurar, para te curar, para te levantar, para te restaurar, para te colocar de pé e para escrever uma nova história na sua vida. Por isso nós precisamos tratar a ceia do Senhor com algo, não como um ritual, que todo mês eu tenho que ir, porque senão o pastor vai falar e vai falar e vai ver que eu não participei da ceia, alguma coisa, vai pensar que eu estou alguma coisa errada, vai. Não. Eu tenho que vir consciente e dizer, eu vou participar, sabendo que eu sou um pecador remido no sangue de Jesus. Não vou repetir, eu vou participar, sabendo que eu sou um pecador, mas lavado pelo sangue de Jesus, porque um dia na cruz do Calvário, Ele morreu por mim, e o seu sangue me purifica de todo pecado, e por isso eu estou aqui, não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom e Ele merece. Só que a gente precisa avaliar. E hoje é noite de perdão, irmão. Antes de oferecer, é noite de você perdoar. É noite de você ir lá. Falar, olha, me perdoa. Eu quero ir para o céu. A minha vida durante a semana contradiz o que proclama na ceia. Antes de um voo, olha que interessante. Antes de um voo, sabe o que acontece? Ele faz um checklist. Olha o que ele vai dizer.
Ele não está procurando problemas para cancelar o voo, ele está garantindo que tudo está em ordem. Uma viagem segura. É o checklist. Faça um checklist agora, examine. Feche os seus olhos. Nós já vamos celebrar a ceia, porque as horas já foi. Comece a analisar. Como que eu estou? Como que eu estou com meu irmão? Ô irmão, vamos ser, em nome de Jesus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Vamos analisar. Nós estamos num tempo, irmãos, que eu vejo algumas pessoas, eu já ouvi muito, eu também já falei assim, porque eu era ignorante. E eu ficava dizendo, não, porque eu falo que dá na teia. Não é que dá na teia, você tem que falar o que dá na teia, porque senão você vai desviar muita gente, vai ferir muita gente. Tem que aprender a guardar a boca, a língua. Agora examine. Porque a gente é tão, às vezes, suficiente, que na hora do estresse, na hora do nervoso, aí a gente fala mais, de repente, aí a gente, no palavras, não tem como juntar. Leite derramado não tem como retornar de volta. É as palavras. Aí a gente, eu falo por mim, começando por mim. Agora vamos começar, corta daqui primeiro. Aí a gente, às vezes, por falta de sabedoria, fala coisas que não deve. Ferimos pessoa, tocamos em pessoa, e aí Deus olha do céu dizendo, você quer me louvar desse jeito? Você quer me adorar desse jeito? Mas comece a avaliar aí. Tem 2 minutos, não vai servir assim. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Faça o checklist, avalie sua vida. Pergunte, será que Deus está se agradando? Nós não podemos ser autossuficientes. Nós não podemos se sentir a última. Não, aqui não. Aqui tem que ficar toda soberba no pé da cruz. É Cristo que tem que brilhar, a glória tem que ser para Ele, o louvor tem que ser dEle, aleluia, que com mais que bebai tem que glorificar a Deus. Se você tem contra algo contra o teu irmão, não é a ceia que precisa ser evitada, é a reconciliação que precisa ser buscada. É só depois de participar. Por isso que Mateus 25, 23, 24, portanto, se trouxeres a tua oferta, eu já falei aqui, tem que lembrar do teu irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar, ó, e vem reconciliar. Pense, pelo amor de Deus, querido. Nós estamos trilhando para ir para o céu. Nós não podemos viver uma vida que de repente eu estou sendo conduzido pelo Espírito, de repente as minhas emoções estão aflorando, e de repente eu descarrego tudo. Aí eu firo pessoas. Aí de repente eu vou adorar a Deus. Senhor, Deus está dizendo, não estou ouvindo nada. Primeiro deixa a tua oferta e volta lá e vai reconciliar. Eu sei que é um momento de reflexão, mas eu preciso dizer, a gente tem que amar o nosso irmão. O amor ágape. Sabe o que é o amor ágape? É o amor sacrificial. É amar que às vezes ser correspondido. Porque a gente às vezes, irmão, é fácil. Evangelho não é isso não. Amar quem me ama é muito fácil. Isso não é evangelho não. É amar quem às vezes não às vezes toca na nossa ferida. Às vezes, mas é você continuar amando com o amor de Deus. Isso é o amor ágape. Jesus mesmo levando bofetada os amou como ovelha muda. E o que acontece? O objetivo não é punir, é treinar e corrigir e amadurecer, meu irmão. É a disciplina, é o autoexame.
Por isso que Paulo vai dizer, por isso que há entre vós muitos fracos, fraqueza, perda de vitalidade espiritual, possível física. Por isso que tem gente que não tem força, tanto emocional como no corpo físico, enfermidade física como forma de alerta. E Paulo continua dizendo, muitos que dormem. Mas Deus pode chamar um filho rebelde para casa cedo para evitar que ele se perca. Eu falo sempre, Jesus, se um dia eu for me perder, me leva. É melhor o Senhor me chamar e não se perder minha salvação para o diabo. Por isso que Paulo vai dizer, muitos que dormem. Esses dormir é o sono da indolência, indiferença, sem discernimento, sem... Perdeu a alegria, a vitalidade espiritual, o desejo de estar na casa. Salmo 27:4, uma coisa eu peço e busco, que eu possa estar na casa do Senhor. E como o salmista? Para ficar uns dias? Não, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu quero entrar na casa do Senhor e quero ser abraçado pelo seu Espírito e ser renovado de glória em glória. É isso, nós precisamos discernir, meu irmão. Se coloque de pé. Quando somos julgados, 32, versículo 32, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ó, a disciplina é a prova de filiação. Deus não disciplina o diabo, só disciplina filhos. Tem filhos aqui? Nós somos filhos de Deus. Quero chamar os obreiros à frente. Só o obreiro lá da porta, fica atento, mas os obreiros vêm aqui